Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora, para este vídeo, a questão aqui para a gente é a seguinte: você conhece uma forma simples, rápida, de fácil acesso para poder investigar se um aluno seu, se um paciente, um indivíduo qualquer tem doença vascular periférica ou a doença arterial obstrutiva periférica, que é, portanto, uma obstrução maior dos vasos sanguíneos periféricos por meio de formação, né, de placas de ateroma e que vão, com o tempo, comprometendo o fluxo sanguíneo para a periferia, para as pernas e para os pés. Você sabe como investigar isso de forma simples, né, e bastante fácil? Vamos, então, nesse vídeo, conhecer o índice tornozelo braquial para identificação, para diagnóstico da doença vascular periférica. Pessoal, então vamos lá. Quando nós falamos, então, nesse diagnóstico da doença vascular periférica, o exame que a gente faz, o teste, é o denominado, então, índice tornozelo braquial. O que significa isso? Para investigar a presença ou não de doença vascular periférica, quer dizer, de comprometimento do fluxo sanguíneo para a periferia, que se dá em função do aumento da deposição de placas de ateroma na parede das artérias, e isso vai, na medida em que vai depositando mais placas, vai obstruindo mais e mais essas artérias, e isso vai comprometendo o fluxo sanguíneo para a periferia, pernas e pés. Se vai comprometendo o fluxo, vai mexer com a pressão arterial nos vasos sanguíneos periféricos, das pernas e dos pés. A partir daí, é simples para a gente identificar isso. Basta nós, então, compararmos a pressão arterial no braço, a pressão arterial sistólica no braço, com a pressão arterial sistólica nas pernas. Já vou mostrar como é feito esse exame. Em condições normais, o paciente vai estar deitado, já vou mostrar o protocolo, mas em condições normais de fluxo sanguíneo periférico, a pressão arterial sistólica no tornozelo, ela é igual ou ligeiramente maior que a pressão arterial sistólica nos braços. Portanto, quando eu comparo as duas, se eventualmente a pressão arterial sistólica no tornozelo tiver mais baixa ou muito mais baixa do que a pressão arterial sistólica no braço, significa que está havendo comprometimento de fluxo sanguíneo lá para o tornozelo, né, para os pés, e se está havendo comprometimento de fluxo, quanto menos sangue estiver passando, obviamente a pressão sistólica, que é altamente dependente desse fluxo, ela vai ser menor. Então, comparando a pressão arterial sistólica do tornozelo com a pressão arterial sistólica do braço, nós temos condições de inferir, de deduzir e de diagnosticar um comprometimento de fluxo sanguíneo, doença arterial obstrutiva periférica ou doença vascular periférica. Portanto, o índice tornozelo braquial, o ITB, é matematicamente, né, calculado a partir da divisão da PA sistólica do tornozelo, né, então a pressão arterial sistólica do tornozelo dividida pela pressão arterial sistólica do braço. Divido a PA sistólica do tornozelo pela do braço, não tem unidade, tá? Porque aí é milímetro de mercúrio para ambas, corta, então é uma unidade, é um número inteiro sem a unidade. Isso, então, é para a gente o índice tornozelo braquial, a relação, portanto, da PA sistólica entre o tornozelo e a PA sistólica do braço. Agora vamos ver como é o protocolo. E eu já vou passar aí para vocês, aguenta aí, que eu já vou passar os valores de normalidade. Então, como é o protocolo? Como eu faço isso, Cássio? Você vai, em primeiro lugar, a medida da PA é feita com o paciente, com o aluno, aí, com o indivíduo deitado, decúbito dorsal, né, deitado, né, de barriga para cima. Aí, deixa inicialmente ele deitado, quietinho, por aproximadamente 5 a 10 minutos. 5 minutinhos para ele ficar calmo, para a gente ter um valor, né, mais normal aí da pressão arterial. Então, depois de 5 a 10 minutos que ele esteja ali quietinho, deitado, sossegado, tranquilo, você vai medir a pressão arterial, então, nos dois braços, vai te interessar a pressão arterial sistólica
Isso pode ser feito com o Doppler para ver o fluxo, isso pode fazer com ultrassom ou simplesmente com o esfigmomanômetro, tranquilamente, tá? Dá para ser feito com o esfigmomanômetro. Então, você vai medir a pressão arterial sistólica no braço direito e no braço esquerdo. Por que tem que fazer os dois braços? Porque o indivíduo pode ter uma obstrução de fluxo ou na perna direita ou na perna esquerda. Então, você tem que fazer nos dois membros, nos dois segmentos. E aí, obviamente, vai comparar direito com direito, esquerdo com esquerdo. Então, você mede a PA nos dois braços, tá? Faz a medida normal ali na artéria braquial, medida da PA. Cássio, não lembro direito qual é a medida da PA, né, no braço. Tem vídeo aqui nosso na prática, inclusive de prático, mostrando isso. Mas a medida da PA no braço, normalmente, só que o indivíduo estará deitado. E depois você vai medir a PA sistólica nas duas pernas, lá na altura do tornozelo. Já vou identificar, falar aqui onde é que vai ficar o manguito ali do esfigmomanômetro. Você vai medir lá nas duas artérias principais que irrigam os pés. A artéria pediosa, que é a artéria pédia dorsal, ela é um prolongamento, já vai aparecer um esqueminha para vocês virem a anatomia delas, ela é um prolongamento da artéria tibial anterior e fica ali exatamente no dorso do pé. Essa é a artéria pediosa e também você vai medir na artéria tibial posterior. São as duas principais. A tibial anterior, a continuação dela é essa pediosa, e a tibial posterior, que são as duas principais artérias que irrigam os pés. O indivíduo, por que fazer nas duas, Cássio? Porque ele pode ter uma obstrução ou na artéria tibial anterior ou na pediosa, ou ele pode ter uma obstrução maior já na artéria tibial posterior. Se você mede em uma única das artérias, pode ser que você diagnostique que ele não tem doença vascular periférica, mas a obstrução já está se manifestando na outra artéria. Então é importante medir as duas. E é muito simples, né? Fazer essa medida é muito simples. Tá? Então é assim que vai ser feito. Mede a PA no braço, nos dois braços, nas duas pernas, medindo, né, para essas duas artérias. Já vou mostrar onde é que ficam essas artérias. Então, olha só, o manguito para o braço é mais ou menos, né, 2 centímetros acima da fossa cubital, né, aqui do início aqui do cotovelo, essa aqui é a fossa cubital. O manguito vai estar posicionado aqui em torno de 2 centímetros acima, e você posiciona o esteto logo acima, né, abaixo do manguito, exatamente em cima aqui da artéria braquial, medida da PA, né, normal. Então, você ir lá nas pernas, você posiciona o manguito a mais ou menos 2 centímetros acima do maléolo medial, ali do tornozelo, né, a parte interna ali do tornozelo. Só não lembrando, né, verifica essa adequação do tamanho do manguito em função da circunferência do braço e também da circunferência da perna ali, né, do tornozelo, que ali é a perna, né, do seu avaliado. Então, veja, né, qual é a circunferência e ajusta o manguito. Né, para os adultos aí que não sejam muito obesos, né, não tem a circunferência ou do braço ou da perna muito grande, você vai usar em geral aquele manguito adequado, né, para circunferências de 18 centímetros a 30 e acho que é 34, 35 centímetros. Para os indivíduos, né, com maior circunferência, eventualmente mais obesos, talvez você precise usar aquele outro manguito, né, adequado para circunferências entre 24 e 53 centímetros. Só olhe, né, veja a circunferência do segmento e veja qual o manguito, não deixa de adequar isso, tá? E aí, olha só, a medida é feita assim, ó, na artéria braquial, o indivíduo lá deitado, aqui o manguito, a artéria braquial, aqui está fazendo isso com ultrassom, né, está vendo o fluxo, você faz isso aqui tranquilamente com o esfigmomanômetro, né, e o estetoscópio, mede a PA sistólica tranquilamente, tá? E aí, está aqui, ó, a medida da PA no tornozelo, olha. Essa aqui é a artéria braquial anterior, e no prolongamento, a continuação dela, quando chega ali, ó, no início, né, no dorso do pé, aqui é a artéria pédia dorsal, ou a pediosa. Então, está aqui, é bem fácil de palpar, porque ela está ali no dorso do pé. E a outra, olha, é a artéria tibial posterior, onde é que ela vem descendo, e quando ela passa aqui, ela passa exatamente atrás do maléolo medial, posteriormente ao maléolo medial. Bem fácil de palpar essa artéria tibial posterior. Então, você vai medir no braço, a braquial normal, e depois aqui na artéria pediosa, né, no dorso do pé, e na artéria tibial posterior. Com isso, você tem ideia de como está o fluxo sanguíneo para essas duas
principais artérias que irrigam os pés. Só para você se posicionar melhor em relação a essas artérias, né, onde é que elas estão para palpar. Ó, essa aqui é a tibial anterior. Quando chega aqui no dorso do pé, essa é a artéria pediosa, né, a pédia dorsal, né, a artéria pediosa. Está aqui, ó, bem aqui no início, né, do dorso do pé. E aqui, tracejado, é a tibial posterior, ó, passando exatamente posteriormente ao maléolo medial. Pronto, então essa é a forma de você fazer a medida da PA, né, com o paciente aí, o avaliado deitado. O que é valor de normalidade, o que é alteração, Cássio? Então, como eu faço o diagnóstico? A partir desses valores. Vamos lá. Então, em condições normais, em geral, as duas pressões são iguais ou a pressão nos pés, que o fluxo sanguíneo fica um pouco maior ali, é um pouco maior do que a pressão no braço. Então, o que é normal? Quando eu faço essa medida da PA sistólica e divido a PA sistólica do tornozelo pela PA sistólica do braço. Os valores de normalidade são de 0,9 a 1,3. Lembra que é um número absoluto, não tem unidade, porque ambas são em milímetros de mercúrio, você corta, né, e sai um valor absoluto. De 0,9 a 1,3. O que significa 0,9? A pressão arterial sistólica no tornozelo está mais ou menos 10% abaixo do valor da pressão arterial sistólica no braço, quer dizer, ela corresponde a 90% da pressão no braço. E 1,1, 1,2, 1,3 é o que? A do tornozelo está 10, 20, 25, 30% maior do que a pressão no braço. Absolutamente normal. Só fique atento aqui, é o seguinte, se der 0,9 esse valor, é normal, mas já é um normal baixo. Então, talvez já seja indicativo de que algo está começando a acontecer em termos de obstrução do fluxo. Se a pressão lá está ligeiramente mais baixa, é bom ficar atento, né? E daqui a alguns meses faz o exame de novo, né? Vale a pena até fazer um ultrassom, um Doppler, algum outro exame para analisar melhor o fluxo sanguíneo periférico. Mas o 0,9 é um valor normal limítrofe. Vale a pena ficar aqui atento, né? Tudo bem? Então, isso é normal. O que passa a ser agora normal e indicativo de um maior nível de obstrução do fluxo sanguíneo periférico, e a partir daí está chegando um pouquinho menos de sangue lá embaixo, e, consequentemente, a pressão sistólica está um pouquinho menor. De 0,7 a 0,9. Dividir a PA sistólica do tornozelo pela do braço, de 0,7 a 0,9 já indica um nível ligeiro, inicial, de obstrução de fluxo sanguíneo. Já tem um pouco mais de deposição de placa de ateroma. Então, isso aqui já é indicativo do quê? De presença de doença vascular periférica inicial, tá? Ligeira. Então, isso já tem diagnóstico, doença vascular periférica, já tem obstrução importante aí. Se o valor ficar de 0,4 a 0,69, agora já significa um menor nível de fluxo, uma maior obstrução, e, portanto, um quadro clínico agora um pouco mais avançado de obstrução, né? E, portanto, um nível já mais avançado de doença vascular periférica, né? E que exige atenção e que exige tratamento, exige intervenção. Desde aqui já exige intervenção médica. Se você é profissional, por exemplo, de educação física, hein, diagnostica isso num aluno, aqui no nosso sistema de trabalho aqui na Brado, a gente faz isso com todos os indivíduos obesos, né, obesos centrais, de mais longo prazo, que tem até um quadro inflamatório, com a PCR alta, tem vídeo aqui falando dessa PCR, a proteína C reativa, diabéticos, hipertensos, nós fazemos em todos alguns nos idosos, indivíduos que têm maior risco de desenvolver uma doença vascular periférica. Aqueles com maior nível de alteração do perfil lipídico há mais tempo, né? A dislipidemia. Então, são indivíduos de maior risco para doença vascular periférica. Se o valor agora do índice tornozelo braquial for menor do que 0,4, isso indica já um nível de obstrução grave, severa. Tá? E, portanto, um nível de isquemia, quer dizer, de diminuição do fluxo muito mais marcante e severo, que já vai trazer uma série de comprometimentos, até mesmo em relação ao exercício com moderado ou severa, é um indivíduo que tem dor, né, que tem muito mais queimação, ardência, claudicação, comprometimento da deambulação. E, então, esses são os valores para nós fazermos o diagnóstico da presença e do estágio, né, dessa doença vascular
periférica. Caso esteja, né, o valor maior do que 1,4, isso já é sugestivo de calcificação das artérias periféricas, ou da tibial anterior da pediosa, ou da tibial posterior. Então, olha, para vocês terem aí alguns exemplos, imagina que você vai lá, faz isso num aluno seu, num conhecido, né, num paciente, e a pressão arterial sistólica no tornozelo foi 120 e no braço 110 milímetros de mercúrio. Quando eu divido, então, 120 pelo 110, o índice tornozelo braquial aqui nesse exemplo dá 1,09. Absolutamente o quê? Normal, nenhum comprometimento de fluxo sanguíneo periférico. Agora, imagina que você faz lá e dá no tornozelo a PA sistólica 100 milímetros de mercúrio e no braço a PA sistólica 110 milímetros de mercúrio. Quando eu divido agora 100 por 110, o índice tornozelo braquial é de 0,9. É aquele que você vai ficar, né, atento. Por quê? É o normal, mas é o normal limítrofe. Talvez já tenha algum nível inicial mínimo de deposição de placa de ateroma, né, de aterosclerose, que está começando, eventualmente, a comprometer o fluxo. É o normal, mas é o normal baixo. Vale a pena ficar atento. E agora, num outro exemplo, imagina que a PA sistólica do tornozelo deu 90 milímetros de mercúrio e a do braço 120 milímetros de mercúrio. Quando eu divido 90 por 120, eu tenho um índice tornozelo braquial de 0,75. E aí o diagnóstico é de uma obstrução ligeira, né? E isso já determina também agora o diagnóstico de presença de doença vascular periférica inicial ligeira. Tudo bem? Então tá aí, olha, um exame extremamente simples e que revela muito para a gente do ponto de vista de comprometimento do fluxo sanguíneo periférico e de um maior nível, né, de deposição de placa de gordura e, portanto, de um quadro avançado ou não, né, inicial ou mais avançado de aterosclerose e até mesmo, eventualmente, já de uma calcificação das artérias periféricas, né, das artérias tibial anterior, tibial posterior e também da pediosa. Maravilha, espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro, né? Agradeço a vocês aí pela atenção e convido também para conhecer as nossas demais mídias sociais, né? Nos visitar, aí visitar nosso site também, conhecer um pouco mais do que nós temos aí em relação a alguns cursos de extensão, cursos também de pós-graduação na área, né, na grande área da saúde, e peço aí, então, que recomendem esse vídeo, né? Indiquem para os conhecidos, para os colegas, indiquem o canal. Quem não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e convido também para que façam parte aqui do nosso clube de membros no nosso canal. Muito obrigado, pessoal.